Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer recebê-los mais uma vez nesta segunda-feira na nossa reunião doutrinária, onde estamos aqui realizando esse trabalho de aproximação em espírito entre todos nós aqui da Sala Chico Xavier. Antes de mais nada, queremos aproveitar para convidá-los para na próxima quarta-feira, às 19h30, dando sequência ao nosso estudo do Oeste com a nossa irmã Marcele, que estaremos dando continuidade ao trabalho realizado por ela na quarta-feira passada. Mas vamos ao nosso trabalho de hoje, com a nossa página inicial, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Lameira de Andrade. Esta página foi extraída do livro Espírito de Verdade e também foi publicada na revista Reformador de junho de 2010, a de número 229. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram, nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não, observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou em certo momento a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revista para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana, e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continue trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, após essa página, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, para darmos prosseguimento a esta nossa reunião. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre amado, queridos mentores espirituais, nosso patrono Chico Xavier, trabalhadores espirituais desta casa, aqui estamos reunidos, cada um
no seu ponto de repouso, no seu ponto de quarentena, mas unidos em espíritos, voltado a Ti, Senhor. Primeiro, para agradecer por esta lição que estamos recebendo, por este aprendizado. E segundo, para pedir por todos, não só por nós individualmente, não só pelo nosso município, nosso bairro, nosso país, mas por toda a humanidade. Porque, Senhor, essa aprovação é para todos nós encarnados neste mundo de provas e expiação. Que seja breve, Senhor, mas que possamos cada vez mais valorizar o Teu nome e Te glorificar. Obrigado, queridos mentores espirituais. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. E, acima de tudo, obrigado a Ti, meu Deus, Pai de misericórdia, ao qual pedimos permissão para iniciarmos esta nossa reunião online nesta noite. Muito obrigado. Que a paz esteja com todos nós, onde quer que estejamos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e agora vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Brasil, desejando a ele sucesso em sua explanação. Com os senhores, com as senhoras, com os jovens, o nosso querido irmão Brasil. Boa noite, amigos da sala Chico Xavier. Como foi combinado, hoje nós vamos falar do capítulo 10, os que são misericordiosos. Então, em primeiro lugar, eu queria aqui confraternizar com vocês todos, né? Essa nossa forma da gente fazer, dessa nova forma da gente fazer a reunião, só para que nós não fiquemos sem as reuniões públicas, né? E dizer que todos devem verdadeiramente estarem ficando em casa, para que assim nós possamos participar de uma forma bem clara da contenção desse que é a nossa dificuldade, que é o chamado coronavírus. Então, o meu recado é a todos aqueles que puderem, por favor, fiquem em casa, porque dessa forma nós vamos estar verdadeiramente ajudando a todos nós. Bom, no capítulo do dia de hoje, que é o capítulo 10, nós então vamos estar falando no item 11, 12 e 13. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vós tenhas servido para com os outros. Ou seja, nós não devemos julgar para que também nós não sejamos julgados. Esse é o recado. E eu peço a vocês, evidentemente, que esse capítulo possa ser visto por vocês em casa, o capítulo todo, que é um capítulo que deixa claro que a gente não deve julgar para que nós também não sejamos julgados. Mas mais do que isso, ele conta a história de uma irmãzinha nossa que é trazida pelos escribas até Jesus e colocada no meio do povo para que Jesus dissesse o que fazer com ela. E eles dizem que na lei de Moisés eles deveriam apedrejar ela. Mas Jesus, um espírito maravilhoso que é, diz para os nossos irmãozinhos o que fazer com ela? Atire a pedra aquele que não tiver pecado. É o que Jesus diz. Se dentre vocês houver alguém que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E logo depois vê-se que todos aqueles que ali estavam evacuaram, todos foram embora. Mas Jesus se levanta e pergunta para a nossa irmãzinha: cadê aqueles que estavam te julgando? Não te condenaram? E ela diz: não, Senhor, não me condenaram. E ele diz: eu também não vou lhe condenar. Vá e não peques mais. Então esse é um recado claro para a gente, que nós vamos ter sempre a oportunidade de contar com a bondade divina do Mestre Jesus. Assim, toda vez que a gente comete um erro, necessariamente receberemos a oportunidade de estar nos corrigindo.
E dessa forma, então, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que o conhecimento que vai chegar até a cada um de nós, através dos nossos estudos, é que vai estar dando a nós a ideia verdadeira de que nós precisamos melhorar a nossa condição de dificuldade em relação à sociedade, ao meio que nós vivemos. E como nós temos muita dificuldade com relação ao que é, né, a saber o que é certo e o que é errado, nós muitas das vezes cometemos erros primários, né, porque não temos o conhecimento. Então o que nos é concitado pela doutrina é exatamente que nós possamos estar sempre procurando melhorar o nosso conhecimento através dos estudos. E os estudos que em breve estarão de volta em todas as casas, é ele que vai estar sempre fazendo com que nós possamos melhorar o nosso conhecimento. E o conhecimento é aquele que nos tira da ignorância, da dificuldade, da falta de conhecimento, que nos torna espírito melhores. Então, para que todos nós nos tornemos misericordiosos, evidentemente que nós temos que ter o conhecimento, nós temos que compreender que a misericórdia é divina, é de Deus. Porém, para que nós possamos ser verdadeiramente bondosos para com nossos irmãos e para conosco mesmo em relação às nossas dificuldades, nós temos que estar buscando conhecimento. Como no dia de hoje, esse capítulo 10, que é "Sedes misericordioso e não julgueis os seus irmãos, para que eles também não julguem a vocês", traz para a gente a ideia que nós devemos de ser o quê? Indulgente. A indulgência, ela faz parte de todos aqueles que já têm o desenvolvimento na direção do conhecimento. Seja indulgente, sejamos todos nós aqueles que estamos procurando ajudar na seara do Cristo, na seara de Jesus. Vamos estar sempre ajudando aos nossos outros irmãos. E eu aproveito no dia de hoje para lembrar a todos vocês, a todos nós, que nós temos o chamado mecanismo da prece, no qual eu sempre procuro falar, porque o mecanismo da prece é aquele que dá a todos nós uma condição de ajudar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Então, numa época como dessa, que todos estão precisando ficar em casa, é necessário que nós tenhamos esse mecanismo como uma forma de ajuda. Então, que possamos fazer as nossas preces, que possamos verdadeiramente envolver os nossos irmãos com essas preces e que essas preces sejam repassadas das benevolências. O nosso pedido a Deus para que envolva todos os nossos irmãos que estão espalhados em toda parte do planeta, para que eles recebam a ajuda necessária, meritória, misericordiosa, que todos possam ser fortalecidos na necessidade que tenham que passar. Então, que Deus do alto de sua bondade possa ajudar a cada um de nossos irmãos e fazer com que todos eles possam sair dessa que é a condição da dificuldade vitorioso. Porque a vitória será daqueles que conseguirem verdadeiramente compreenderem que não estamos sozinhos. Estamos sempre com o Pai ao nosso lado. Estamos sempre com Jesus amado e querido, nosso irmão, nos fortalecendo na caminhada. Se tivermos que passar pelo lugar escuro, lembremos-nos de pedir ao Mestre a ajuda, porque Ele estará sempre ajudando a iluminar o caminho de cada um de nós. Então, a vocês, meus irmãos, da Sala Chico Xavier, no dia de hoje, eu vou pedir a vocês que não deixem de olhar esse capítulo, que é o capítulo 10, os que são misericordiosos. Vou pedir para que verdadeiramente vocês se utilizem das preces para ajudar os nossos irmãos. Vou lembrar a cada um de vocês que, além do livro de preces, para aqueles que têm dúvida na hora de fazer a prece, no Evangelho segundo o Espiritismo,
no seu último capítulo, nós temos uma coletânea de prece, aonde nós poderemos estar sempre envolvendo a todos os nossos irmãos. Então, que nós possamos pedir por todos aqueles irmãos que já desencarnaram através da dificuldade que é esse vírus que vem acometindo todo o nosso planeta. Então, a esses irmãos que desencarnaram, nós possamos pedir ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador de tudo e de todos, que eles possam estar sendo envolvidos pela espiritualidade do bem, que todos possam estar sendo levados aos prontos socorros espiritual, aonde receberão toda a ajuda, e a ajuda seja necessária, meritória, misericordiosa, envolvendo a todos aqueles que já desencarnaram e que estão desencarnando através dessa que é a condição desse vírus. Porém, peço também que lembremos dos nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, aqui no nosso país e em todos os outros países. Aqueles que foram acometidos pelo vírus, mas que ainda estão encarnados e que merecem receber a nossa ajuda através do refrigério, da esperança do melhor por vir. O passe magnético seja administrado em cada um de nossos irmãos, que eles possam receber toda a ajuda necessária, meritória, misericordiosa, enviada por Deus através da espiritualidade do bem. Que os bons espíritos possam verdadeiramente estar trabalhando para que os nossos irmãos que forem da vontade de Deus continuarem aqui entre nós, que possam se fortalecer, possam se levantar e possam sair dessa vitorioso no sentido de retornar para a lei do progresso e da evolução. Porque aqueles que continuarem aqui estarão ainda tendo a oportunidade de progredir, de evoluir, de se melhorar. Mas todos aqueles que partiram, não se enganem, todos eles terão uma nova oportunidade, lembrando que todos aqueles que desencarnam irão novamente participar da fila da reencarnação, porque a reencarnação, ou seja, vamos reencarnar em um outro momento, quando assim for a vontade de Deus, para dar mais uma vez a oportunidade para que todos nós possamos continuar participando da lei do progresso e da evolução. Deus nos criou, meus irmãos, simples e ignorante, e nos colocou no mundo chamado mundo primitivo. De lá até aqui a caminhada foi grande. Saímos do mundo de primitivo, hoje nos encontramos no mundo de expiações e provas. Porém, entretanto, sabemos que é toda essa transição, segundo dizem os nossos irmãos que têm mais conhecimento, é apenas uma transição onde o mundo de expiação e prova deixa de ser de expiações e prova e passa por uma transição para ir para um mundo de regeneração, onde todos os espíritos regenerados e aqueles que estão se regenerando irão habitar. Então, assim, nós sabemos que a vontade é de Deus e nós apenas estaremos nos desenvolvendo para, quem sabe, aqueles que conseguirem permanecer no mundo, neste mundo que é um mundo de regeneração, que com certeza estará vindo para todos aqueles que conseguiram vencer os obstáculos, todos aqueles que venceram muitas batalhas para chegar ao final de uma guerra onde vencemos todos os obstáculos, todas as dificuldades e nos tornamos um espírito muito melhor, um espírito que retorna ao mundo espiritual, mas retorna de maneira melhor do que quando de lá saiu. Então, a todos vocês, mais uma vez, eu agradeço e peço a vocês, não se esqueçam de utilizar a prece como o mecanismo de ajuda a todos os irmãos, aos que estão encarnados e ainda estão em leitos hospitalares sofrendo, ou os que ainda estão acometidos e ainda nem sabem, mas pedimos também para todos aqueles que já desencarnaram. Então, das duas formas, o mecanismo da prece tanto pode ajudar os irmãos que estão encarnados e ainda passam por dificuldades, mas também pode ajudar aos irmãos que já desencarnaram, que amparados pela espiritualidade do bem, poderão estar dando continuidade, né? Então, lembrando sempre que quando nós desencarnamos, o espírito
ele vive e continua no mundo espiritual, de onde viemos e para onde todos nós voltaremos um dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que todos nós possamos nos fortalecer e seguir o caminho. E possamos ficar em casa nesse primeiro momento para ajudar a toda a condição do nosso governo, que é o governo aqui da Terra, já que estamos verdadeiramente podendo contar com o nosso governador, que é Jesus, e o nosso Pai maior, que é Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. E aí, mais uma vez, eu consinto a vocês a fazer a prece e, nesse momento, nos meus agradecimentos, eu peço a Deus que envolva todos os irmãos, encarnados e desencarnados, aqui desse planeta e de todo o universo, que todos possam receber a ajuda necessária, meritória, misericordiosa, que Deus do alto de sua bondade possa fortalecer a cada um de nós a passar pelos momentos que nos forem necessários e deles sairmos vitoriosos. Deus abençoe a todos vocês. A Sala Chico Xavier agradece ao nosso querido irmão Brasil pela sua participação conosco nessa reunião, mesmo à distância, como já disse, mas uma participação muito grata, que ele continue assim, trabalhando pela doutrina e pelas pessoas que necessitam do seu amor, do seu carinho. O nosso beijo para você, Brasil. Muito obrigado. Continue sempre conosco. E agora, meus irmãos, passaremos a palavra à nossa irmã Marcele para que a mesma possa proferir a nossa prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo auxílio à espiritualidade amiga, que nos guie nesse momento de dificuldade que todo o globo atravessa. Que também tenhamos sabedoria para lidar com as dificuldades, paciência, benevolência, para guiar as nossas atitudes no dia a dia. Pedimos principalmente, Senhor, para orientar e proteger aqueles que não podem, no momento, ficar em seus lares em segurança e que, para nossa segurança, para nosso bem-estar, precisam estar na linha de frente, trabalhando como os profissionais de saúde, os agricultores, os caminhoneiros e todas as demais pessoas que trabalham incansavelmente pelo nosso bem nesse momento. Pedimos ainda, Senhor, para auxiliar os cientistas que têm trabalhado de forma incansável para encontrar uma solução para essa doença que a todos tem afligido. Que saiamos dessa situação, Senhor, muito melhor do que entramos, graças a Deus.